O assunto que nós vamos ver hoje é sobre bioenergéticas, ou seja, todos os processos em que os seres vivos realizam para buscar energia. Ou seja, obtenção de energia. Aí nós estamos vendo aqui a fotossíntese e a quimiossíntese, em que a produção de matéria orgânica a partir de substâncias inorgânicas. Na obtenção e na transformação da utilização de energia pelos seres vivos, nós vamos encontrar a fotossíntese, a quimiossíntese, a fermentação, a respiração aeróbica e a respiração anaeróbica. Nós temos a anaeróbica, que é na ausência do oxigênio, e aeróbica na presença do oxigênio. Vamos começar pela fotossíntese. Deixa eu subir aqui a tela. Na fotossíntese vocês estão observando aí uma equação onde o ser que realiza esse processo, que são seres autotróficos, eles pegam o gás carbônico mais a água, o gás carbônico, dióxido de carbono, CO2, mais água, H2O, com a presença da luz e de pigmentações de clorofila. Eles conseguem produzir C6H12O6, que é glicose e açúcar, mais água, H2O e oxigênio. Por isso a importância desses seres autotróficos, porque nesse processo eles liberam oxigênio. E aí a fotossíntese ela tem duas fases, a fase clara e a fase escura, que nós vamos ver nessa parte aqui agora. Na fase clara, está enumerado aí, ó, depende da luz, absorção do fóton, fotolise da água, liberação de oxigênio, fotofosforilação, adição de fosfato em presença de luz, produção de ATP, que é trifosfato de adenosina, e ocorre nos tilaçoides, lá nas células dos seres que fazem fotossíntese. Na parte aqui escura, temos no ciclo de Kelvin ou carboxilação. Independe da luz, por exemplo, pode ser à noite. Carboxilação, utilização de CO2, em vez de ser oxigênio, é CO2, dióxido de carbono. Formação de matéria orgânica e formação de água. Cloroplastos, como nós sabemos, é uma organela encontrada no citoplasma e que ela, no caso das células dos vegetais, por exemplo, que tem o cloroplasto, eles são responsáveis pela produção e o processo da fotossíntese. Aí vocês estão vendo aqui o processo da fotossíntese que ocorre lá no cloroplasto. Aqui vocês estão vendo o esquema do processo da fotossíntese completa, onde tem as fases da luz, e depois eu vou ampliar mais um pouquinho aqui para vocês. Aí tem a fase da luz, tem a fase onde tem o ATP, até chegar na fase da glicose, que é um dos processos da fotossíntese. Deixa eu voltar aqui ao normal. A equação da fotossíntese. Vamos ver aqui a primeira etapa, com a água, a luz, a clorofila. Aí tem o hidrogênio mais o oxigênio. A segunda etapa, a água mais o dióxido de carbono. Aí você já está vendo aí o que? A glicose, C6H12O6 mais a água, H2O. E a terceira etapa, que vai ser, ou seja, o total do equilíbrio. Na verdade não é uma etapa, é o total do equilíbrio, na verdade, que é H2O mais CO2
com a luz e com a clorofila encontrada nos cloroplastos. Aí os seres fazem esse processo e produzem C6H12O6, que é a glicose, mais H2O, mais água, H2O é água e oxigênio. Esses números aqui vocês já estudaram em química, que é o equilíbrio dos átomos e das moléculas. Vocês já estudaram isso em química. Bom, nós vamos ver agora o outro processo, que é a quimiossíntese. Nós já vimos a fotossíntese, vamos agora para a quimiossíntese. A quimiossíntese, obtenção de energia com a produção de matéria orgânica. Lembrando, gente, que matéria orgânica é tudo aquilo que se origina de seres vivos. Pode esquecer isso. Diferentemente da matéria inorgânica, que não se origina de seres vivos, e aí você pode citar como inorgânica água, sais minerais, etc. Então, a obtenção de energia com a produção de matéria orgânica através da oxidação de substâncias inorgânicas, realizada por algumas bactérias, sem utilização de luz. Vamos ver aqui. Utilizando substratos para a quimiossíntese. O gás sulfídrico, o carbonato de ferro e a amônia, que a amônia está ligado ao nitrogênio. E aí esse gás sulfídrico processa o sulfobactérias, depois vocês vão ver aqui ferrobactérias e nitrobactérias. Ou seja, são esses seres que fazem esse processo, tá certo? Fases da quimiossíntese. Obtenção de energia pela oxidação, a partir de H2S, Fe, CO3, NH3, síntese de matéria orgânica. Aí com substrato, aí vocês estão vendo a liberação da energia depois desse processo, tá certo? A partir, quando ocorre a síntese de matéria orgânica, a partir de água e gás carbônico. E aí está aí a equação, CO2, que é o gás carbônico, dióxido de carbono, mais água, H2O, mais energia. E aí forma o CH2O mais O2, que deixa eu aproximar aqui, para vocês terem uma ideia, aldeído fórmico, ok? Vamos passar. Locais de bactérias quimiosintetizantes. Locais onde não tem a iluminação e elas conseguem processar para liberar energia para o seu gasto. Fermentação. Então nós já vimos. Nós vimos aí fotossíntese, vimos quimiossíntese e agora vamos ver a fermentação. A fermentação é a transformação livre da luz e do oxigênio realizada por leveduras, fungos especializados, utilizado por alguns seres, e nesse processo eles utilizam a glicose como substrato. A quebra da glicose chama-se de glicólise. Aí vocês estão vendo aí a formação do queijo, da cerveja, do vinho e do pão, que são processos de fermentação. Tipo de fermentação, nós temos alcoólica, ligado à bebida alcoólica, lacta, que é a questão do leite, e acética. Organismos fermentadores, aí nós temos 2 organismos básicos que fazem esse processo de fermentação, que são os fungos e as bactérias. Então,
Já dá para perceber aqui um exemplo que ele dá de um processo de fabricar a cerveja, por exemplo, né? Que são utilizados o quê? Fungos. Eu aumentei aqui, deixa eu reduzir aqui. Processos fermentativos causam a glicólise, produtos diretos, 2 moléculas de piruvato e 2 de hidrogênio. Aí nós vamos ter como resultado a fermentação alcoólica, a fermentação láctea e a fermentação acética. Fórmula geral da fermentação alcoólica. Aí você tem C6H12O6, que é a glicose, e aí ele faz todo o processo de transformação, liberando o dióxido de carbono mais energia. E aí qual é o resultado disso? Álcool etílico ou etanol. Fórmula geral da fermentação lática. C6H12O6, que é a glicose. Aí vocês estão vendo, deixa eu ampliar aqui. C3H6O3, mais energia, que é o processo da liberação, ácido lático. E a fermentação acética, com a utilização da glicose, C6H12O6, aí tem esse C3H6O3, mais energia, ácido acético. Reações químicas da fermentação alcoólica. Então aí vocês estão vendo o esquema que começa pela glicose, tá certo? E aí vai ocorrendo a parte da energia utilizada, 2 ATP, depois ácido pirúvico, até chegar no processo final, que é o etanol, que é um álcool, né, que pode ser do tipo para combustível de carro ou pode ser daquele utilizado nas nossas residências. A fermentação alcoólica, você está vendo também outro processo aí que mostra a produção da cerveja. Na fermentação láctea, a partir da glicose, vocês estão vendo aí no esquema, no final do processo, nós vamos observar que vai aparecer o que aí? Ácido lático. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem. O ácido lático. Que esse ocorre no processo, por exemplo, do queijo, do requeijão, que ali é um processo da fermentação. Aqui, mais abrangente, mostrando aí a fermentação, dessa vez, a fermentação, deixa eu mostrar aqui, olha. A parte de cima é a fermentação láctea, o láctea, e essa outra aqui de baixo é a fermentação acética. Tudo começando pela glicose e chegando até o produto final. Leveduras em presença de oxigênio e na ausência ou escassez de oxigênio. Na presença do oxigênio, nós vamos chamar de realização da respiração aeróbica, onde se utiliza o oxigênio como processo principal. E quando ocorre na ausência de oxigênio ou escassez, ocorre aí o processo de fermentação. Aí vocês estão vendo aqui o esquema. Deixa eu ampliar aqui para vocês, olha. Energia, a partir da glicose vai chegar lá na energia, na produção do ATP,
aqui mostrando a respiração aeróbica, desse outro lado a fermentação. E só a título de explicação para vocês, que nós respiramos através do processo aeróbico, porque nós utilizamos oxigênio. Mas tem alguns seres, tem algumas bactérias que elas respiram através da ausência do oxigênio, na presença do dióxido de carbono, é um processo de respiração chamado de anaeróbico, tá certo? Aí nós estamos concluindo esse assunto e até a próxima aula com mais um assunto aqui para vocês, tá bom? Um abraço a todos.